Neste momento, o muro de Jerusalém já havia sido erguido. Eles passaram, Neemias e o povo de Judá, passaram muitas lutas para reerguer as muralhas de Jerusalém. Enfrentaram contínua oposição dos seus inimigos, porque a vontade do Senhor é que você restaure muralhas caídas, mas o teu inimigo quer impedir que você seja restaurado, que sua família seja restaurada, que a sua fé seja restaurada. Mas maior é o Senhor, amém? E eles creram no Senhor. Em 52 dias aconteceu o milagre da restauração daquelas muralhas. Depois disso começou a restauração espiritual, a restauração da adoração a Deus. E aqueles que tinham esquecido que eram sacerdotes foram lembrados: olha, o Senhor criou você para ser sacerdote do Senhor. E aqueles que tinham esquecido no cativeiro que eram levitas, que eram responsáveis por cuidar da casa de Deus, da adoração, dos louvores ao Senhor, foram lembrados: vocês são levitas. E cada um teve que tomar sua posição na adoração a Deus. Eu quero já, antes mesmo de ler esse texto, te dizer: você não está aqui por acaso, nem à toa. Você tem um lugar que o Senhor te chamou para participar desta adoração a Deus. Que a minha e a sua vida sejam adoração ao Senhor. Há uma missão que é para você fazer. Deus quer te envolver em seu plano glorioso, o plano de salvação. Sabe, nós fazemos muitos planos, mas sabe qual é o plano para a minha e para a tua vida? Sabe qual é o plano de Deus? Não é simplesmente fazer com que você constitua uma família e seja feliz. Não é somente fazer com que você viva muitos anos dessa terra. O plano de Deus para mim e para a sua vida é o plano da salvação. Ele enviou Jesus, e desde Gênesis 3,15, o Senhor planejou não mais nos deixar separados dEle, mas nos unir a Ele. E para isso Ele enviou profetas, o Senhor enviou os patriarcas, o Senhor enviou os juízes, o Senhor enviou reis, e por fim o Senhor enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano na tua vida, e os planos de Deus são planos de paz, de vida e não de mal. Ele falou através de Jeremias: eu é que sei que plano tenho sobre vós, planos de paz e não de mal. Então chega nesse momento onde cada um já recobrou a consciência da sua identidade, que você não é simplesmente a dona de casa, você não é simplesmente o professor, o engenheiro, a filha da dona Maria, o filho do seu José, a mulher, do Davi, a esposa, ou o marido da Marcele. Você é filho do Deus vivo. Se você crê no Senhor Jesus, essa é a tua grande identidade: filho, filho, filha, filha, salvo, lavado, remido. Glória a Deus. E eles recobraram esta identidade. E agora tem uma parte gloriosa dessa restauração que o Senhor estava fazendo através de Neemias e daqueles homens e mulheres. Vem a leitura da palavra de Deus. Eu te convido em reverência à palavra de Deus, assim como o povo de Judá fez. Fique de pé comigo, nós vamos ler todo esse capítulo. Quando chegou o 7º mês, os israelitas
tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Oremos. Deus de amor, grande Tu és, grande Tu és. Tu nos deixaste um livro, a Tua palavra. Tu não nos deixaste, Senhor, ó Deus, um filme, nem uma série. Tu nos deixaste um livro, Senhor. Este livro lemos nessa manhã, e que a Tua palavra penetre, Senhor, a ponto de discernir e dividir, Senhor, alma e espírito. Fala conosco,
que assim como através da leitura da Tua palavra, os corações, ó Deus, do povo de Judá, foi quebrantado diante de Ti, a ponto deles chorarem, se arrependerem, que assim seja conosco, que assim como a Tua palavra trouxe arrependimento, restauração e alegria, que assim seja conosco, Pai. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Podem sentar-se. A maior reforma estava sendo realizada neste momento. A maior reforma não foi a restauração das portas. A maior reforma que aconteceu em Jerusalém não foi na estrutura civil da cidade. A maior reforma que aconteceu em Jerusalém foi a reforma dos corações e mentes, a transformação das vidas, que foi manifesta pela graça de Deus através da sua palavra, a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Esta foi a grande restauração neste momento. Jerusalém não iria permanecer firme somente por causa dos muros. Ela precisava da palavra de Deus, precisava da espada do Espírito. Sem esta restauração, Jerusalém continuaria sendo vulnerável. Sem que a palavra de Deus seja restaurada em nossa vida como autoridade máxima sobre nós, nós continuamos vulneráveis. O grande impacto causado pela leitura da Bíblia por Esdras continua sendo na vida de todo aquele que busca o Senhor e diz: fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. Deus continua falando com homens, mulheres, crianças, anciãos, através da Sua palavra. Foi assim que Ele escolheu. Ou você acha que o nosso Deus não poderia ter deixado um holograma para você, ou uma tecnologia que nem foi descoberta ainda? O Senhor, Ele conhece todas as coisas, mas Ele nos deu um livro. Sempre que a palavra de Deus ela é exposta com poder, há uma profunda manifestação do Espírito Santo de Deus. E enquanto Esdras lia as escrituras que estavam esquecidas há tempo, que estavam guardadas há tempo, que estavam de lado há tempo, enquanto ele lia a palavra de Deus e ensinava e explicava, o Espírito Santo de Deus foi tocando os corações de tal maneira que eles começaram a chorar. Eles começaram a se quebrantar diante de Deus. O Espírito se manifestou sobre eles, gerando um despertamento espiritual, um avivamento. Ele tem fundamento, as faíscas, o início do avivamento é a restauração da palavra de Deus como autoridade máxima na vida de homens, mulheres, jovens e crianças que creem no Senhor. Este é o despertamento espiritual que nós precisamos. A igreja, ela cresce, ela fica saudável, ela multiplica quando a palavra de Deus é pregada e ensinada. Irmãos queridos, esse texto nos mostra que há uma profunda conexão entre a palavra de Deus e o avivamento, entre o ensino fiel das Escrituras e a renovação do poder de Deus sobre o seu povo. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor e dizer: Senhor, fala comigo, me ensina o caminho que eu devo andar, me mostra, Senhor, onde eu estou errando, me mostra, Senhor, ó Deus, o que eu devo mudar, como eu devo te adorar, quem tu és. O Senhor se revela através da sua palavra, quem Ele é. O
Senhor, Ele se revela através da sua palavra, e Ele revela também quem nós somos. Ele revela qual é o caminho para a salvação. Ele revela o que é bom e o que é ruim, o que é fruto da carne, o que é fruto do Espírito, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do inimigo de nossa vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, amém? Neemias 8, ele é um modelo de pregação da palavra de Deus. Às vezes nós pegamos um trecho pequeno e usamos como apoio para algo que nós queremos dizer. Se não todas, grande parte das seitas que conhecemos são baseadas em algum trecho da Bíblia, fora de contexto. Mas a palavra de Deus nos ensina aqui que Neemias não leu apenas um trecho, ele leu todo o livro, ele ficou lendo horas, e no dia seguinte eles continuavam lendo, eles queriam mais de Deus, eles tiveram sede e fome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela não é feita de caixinha de promessa. Quem é aqui do tempo da caixinha de promessa? Sabe o que é caixinha de promessa? Eu comprei a caixinha de promessa nas lojas Desperta Brasil. Uma caixinha, eu todo bobo, não queria ler a Bíblia, mas adorava tirar ali o versículo da caixinha de promessa. A caixinha de promessa só tem coisa boa, né? O Senhor é teu escudo, teu protetor, glória a Deus, né? É a verdade. Mas a palavra de Deus, ela tem essa forma de falar conosco. É a palavra toda, é a palavra inteira, é a verdade. Não é só uma parte da verdade, é a verdade. Parte da verdade não é verdade. O Senhor, Ele quer falar conosco em toda a sua palavra, e eu te convido, vem estudar a palavra de Deus. Quando você se reunir com o irmão, lê a palavra de Deus, medita. Quando os homens se reunirem, leiam a palavra de Deus. As mulheres se reúnem, leiam a palavra de Deus. Está à mesa com teu filho, puxa a Bíblia e fala: vamos ler um capítulo aqui da palavra do Senhor, deixa eu compartilhar algo contigo que Deus tem falado comigo. Vamos ver o que aconteceu nesse ajuntamento, irmãos, e que também o Senhor quer trazer sobre a nossa vida. Diz a palavra de Deus aqui então no capítulo 8, entre os versos 1 e 2, que eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Eles se juntaram como se fosse um só homem. Só eles estavam em comunhão. O seu lugar é na casa de Deus. Que bom que você veio hoje nessa manhã ouvir a palavra de Deus. Eles se uniram como nós estamos unidos nesta manhã, e eles pediram para Esdras: Esdras, lê a palavra de Deus para a gente. Lê a palavra de Deus. O ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus, ele tem algumas marcas. Primeiro, que foi espontâneo. Esdras não ficou batendo na porta de cada um e falando: olha, vamos para o culto, vamos ouvir a palavra de Deus, olha, vamos lá, insistindo. Não, eles pediram. Tem que partir de você buscar a Deus. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor, Ele vai se deixar achar. Clama por Deus, pega a palavra de Deus, tira da tua estante e pede ao Senhor: Senhor, que essa palavra saia da minha estante e entre no meu coração e na minha mente, e transforme quem eu sou segundo a tua vontade. Aquele ajuntamento foi espontâneo. Deus moveu o coração do povo para que eles se reunissem para buscar a palavra de Deus. O Senhor te moveu nessa manhã para você vir e buscar a palavra de Deus. Eles não estavam reunidos simplesmente para uma festa, eles não estavam reunidos simplesmente para uma celebração. Eles estavam reunidos por um motivo: queriam ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus.
Às vezes buscamos mais as bênçãos do que o abençoador, mas deixa eu falar com você uma verdade: Ele é o maior tesouro, o abençoador. As bênçãos são consequências, mas o grande tesouro é o próprio Deus. Sabe, havia uma tribo, a tribo de Levi, que eles não receberam terras, como a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, eles não receberam terras na distribuição da terra prometida, e o Senhor falou para eles: olha, vocês não terão uma terra específica, eu serei a tua herança. A maior herança que temos é o próprio Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tesouro. Então busca, que não precisa teu pai ficar atrás de você, lê a Bíblia, tua mãe, que tua esposa não precisa puxar a sua orelha: já leu a Bíblia hoje? Já leu a Bíblia hoje? Mas que você se alegre nisso, que o Espírito Santo nessa manhã renove em nós a sede, a fome pela palavra de Deus, para que nós possamos buscá-lo espontaneamente. Eles não estavam buscando benefícios pessoais, eles estavam buscando a palavra de Deus, a palavra de Deus. Às vezes nós temos fome de prosperidade, fome de saúde, fome de sucesso, e esquecemos que a nossa maior necessidade é a presença do próprio Deus, e Ele está aqui nessa manhã. Outra marca desse ajuntamento é que foi um mover coletivo. O Senhor, Ele tem propósitos na tua vida como indivíduo, mas Ele também chamou para si um povo, e te uniu a um povo, a uma igreja, a um rebanho, e diz: olha aí, você vai ser uma bênção uns para os outros, quando vocês se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Todo o povo, ninguém ficou de fora naquele dia, homens, mulheres, crianças que podiam entender, todos eles se reuniram para buscar a palavra de Deus, ninguém ficou de fora. Não fica de fora, vem buscar a palavra de Deus, busca amanhã, na segunda, na terça, clama ao Senhor, Ele é um Deus vivo que fala contigo. Aqueles homens tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Sabe o que é maravilhoso? É você ter a consciência de que você não veio aqui apenas por um costume, um hábito, mas que tem essa intencionalidade: eu vou ouvir a palavra do meu Deus, eu quero cultuá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo e ouvir o que Deus tem para mim. A palavra que está sendo pregada não é para a pessoa que está do seu lado somente, é para mim e para você. Eles tinham um interesse comum, a palavra. Precisamos ter vontade de nos reunir, não apenas para a gente tomar um café, não apenas para comer um churrasco juntos, mas precisamos ter vontade de nos reunir, trazer a Bíblia e falar: Deus, fala com a gente, ministra os nossos corações. Irmãos, o centro do culto é a pregação da palavra de Deus. Desconfie de um culto onde a palavra de Deus não é pregada. Desconfie de uma reunião cristã onde a palavra de Deus não é mencionada. A palavra é central, é o Pai falando conosco, se revelando, se manifestando, tocando os corações, endireitando o nosso caminho e dizendo: é esta a minha vontade, eu sou o Senhor, o teu Deus. Que o Senhor renove em nós esta sede e essa unidade, essa união para buscarmos a sua palavra. A união deles não era em torno dos encontros sociais. Como é bom a gente se reunir, né, irmãos? Como é bom a gente estar junto, mas sabe o que deve ser central? A palavra de Deus. O propósito do povo era ouvir a palavra, eles tinham sede da palavra, eles ansiavam por ouvir as Escrituras, eles tinham pressa, eles tinham urgência.
Eles sabiam que precisavam ouvir a voz de Deus, como uma ovelha necessita ouvir a voz do seu pastor. Eles não queriam uma novidade, eles não pediram para Neemias escrever um livro para eles, eles não fizeram de Neemias uma celebridade gospel de sua época, eles pediram a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela está acima de toda a palavra, de todo o livro, amém, irmãos? Os versos 2, 4 e 5, nós vemos uma marca, aquele povo estava comprometido. Esdras estava comprometido com a palavra de Deus, ele pregava a palavra porque ele era cheio da palavra de Deus, ele leu a palavra não como alguém que estava lendo pela primeira vez, ele era um estudioso da palavra, ele na verdade lutava para que a palavra de Deus, fosse pregada, ele se dedicava a isso, ele buscava a Deus. Nós só podemos dar daquilo que recebemos. Se você quer ser um canal da palavra de Deus, se enche das Escrituras, se enche das Escrituras. Eles não chamaram Ananias, eles não chamaram Anani, eles chamaram quem vivia com a palavra, quem amava a palavra, quem era capacitado na palavra de Deus. Eles chamaram Esdras. Esdras era um homem comprometido com a palavra de Deus. As pessoas não buscam alguém para lhes contar boas experiências. Eu não vim contar para vocês boas experiências aqui nesta manhã, eu vim expor as Escrituras Sagradas, é isso que nós precisamos. A maior necessidade da igreja é de homens e mulheres que conheçam, que vivam e que preguem a palavra de Deus com fidelidade. Com fidelidade. Sabe esse tesouro que existe dentro de nós? Palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você nessa manhã ainda não conhece o Deus dessa palavra, eu quero dizer, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele é o arquiteto do universo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele te amou tanto que enviou Jesus para salvar você, e Ele deixou a sua palavra para revelar a você quem Ele é, e que Ele tem propósitos em tua vida. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Oh Deus, faz de nós pregadores da tua palavra. A pregação da palavra de Deus é a maior necessidade da igreja e do mundo. O mundo precisa ouvir a palavra. A missão que Jesus deu para os seus discípulos é: ide por todo o mundo e prega, anuncia as boas novas, prega a palavra. Neemias tinha tudo para pregar a palavra, porque ele amava Deus e amava a palavra de Deus. Ele era um homem que vivia e que pregava a palavra de Deus. Como nós precisamos disso. Sabe, quando Esdras leu a palavra de Deus, aquilo caiu como uma bomba. A palavra de Deus é poder de Deus. Sabe, o título que eu dei para essa pregação é: a palavra de Deus, uma bomba de poder. Porque a palavra de Deus, ela sai quebrando cadeias, ela sai anulando enganos, ela quebra as trevas, ela é lâmpada para os nossos pés, ela deixa claro, como a luz do dia, qual é a direção que nós devemos tomar, quem é o nosso Deus, quais são os nossos erros, qual é a obra que o Espírito Santo está realizando em nossa vida. Ela é poderosa. Você vai ter essa experiência, se ainda não teve. Às vezes tem uma conversa qualquer sobre Natal, sobre Páscoa, sobre qualquer celebração, e quando você fala: mas Natal não é presente só, Natal é a chegada de Cristo Jesus, o Salvador do mundo, você vai ver que aquilo tem impacto, tem poder. As pessoas se calam diante do nome de Jesus,
diante do poder da palavra de Deus. Diante do poder da palavra de Deus. O próprio Jesus, diante de Satanás no deserto, Satanás veio provando ele, tentando ele com base nas Escrituras, o texto fora de contexto, só que o Senhor Jesus, ele era a própria palavra, ele era o verbo de Deus, e aí ele vence Satanás com a palavra. Aleluia. Nós precisamos nos tornar o povo do livro. Sabe como que eram conhecidos nossos irmãos no século passado, no século 20, quando eles iam de porta em porta pregar o evangelho? Bíblias. Lá vem o Bíblia. Sabia? Os jovens acho que não ouviram isso ainda, mas a nossa época era: Reginaldo é Bíblia. Precisamos novamente resgatar esse título. Isso não é vergonha, isso não é ofensivo, isso é maravilhoso. Que nós possamos ser reconhecidos como o povo do livro de Deus, o povo da palavra de Deus, o povo da Bíblia. Não há vida com Deus sem a palavra de Deus, porque Ele decidiu falar conosco através dessa palavra, meu Deus. Como é duro o nosso coração, porque a gente lê de tudo, vê de tudo, mas que dificuldade é para abrir essas Escrituras poderosas e ouvir a voz de Deus falar, e que nessa manhã isso seja quebrado, essa dificuldade, em nome de Jesus. Eu quero o avivamento de Deus. Nós vivemos dias de tanta dor, tanto sofrimento. Nós vivemos dias de batalhas terríveis contra a igreja. Esta semana, o ministro Barroso proibiu que todos os missionários cristãos entrem em terras indígenas no Brasil. Está proibido. E todos os missionários que estavam dentro das aldeias tiveram que sair imediatamente. Não tem a ver com pandemia, tem a ver com a perseguição, com o cumprimento da palavra de Deus. E o que nós precisamos? Mais de Deus, da palavra e do Espírito. Mas não, o Senhor não vai te encher do Espírito se você não buscar a palavra. O avivamento daquele povo veio a partir do momento em que Esdras, um homem cheio da palavra de Deus, comprometido com a palavra, começou a ler as Escrituras, e aí o Espírito foi derramado sobre eles. Houve quebrantamento de coração. Outra coisa que precisamos estar sedentos das Escrituras. A Bíblia era um anseio daquele povo. Eles se juntaram, se reuniram como um só homem. Não tinha diferença entre eles, entre senhores e servos. Eles todos queriam buscar o Senhor e pararam para ouvir o Senhor. Verso 3 diz assim: ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então eu te peço nessa manhã, como teu pastor, sem ira, se a palavra de Deus está sendo lida, não fica lá atrás, não se dispersa. Se a palavra de Deus está sendo pregada, fica ali. Deus está falando, é santo, é sagrado. Aquele povo ficou do raiar do dia até o meio-dia de pé diante de Deus, porque Deus estava falando, e quando Deus fala é a coisa mais gloriosa, e nós precisamos dizer: Senhor, obrigado, porque Tu falas comigo. Eu quero ouvir mais de Ti, eu quero saber qual é a Tua direção, qual é a Tua vontade, Teu propósito. Então eles estavam reunidos ali, e eles ouviam com atenção. Eles eram reverentes. No verso 6 nos fala da reverência deles. No verso 6 diz assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu a mão e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor e prostraram-se rosto em terra.
Por quê? Porque a palavra de Deus, que expressa quem é o próprio Deus, estava sendo lida. Eles tinham atenção, eles tinham reverência, eles estavam chorando. Verso 9, diz que eles estavam chorando. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, o escriba e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia as palavras da lei. Depois eles se alegraram. Verso 12 vai falar da alegria. Verso 17 vai falar que eles estavam prontos a obedecer, porque eles souberam: olha, esse tempo é o tempo da gente fazer a festa das cabanas, vamos cumprir a palavra de Deus. Então eles estavam atentos, reverentes, quebrantados de coração, chorando. Era um choro pelo seu pecado. E eles se arrependiam e se alegravam em poder serem perdoados por Deus, restaurados à presença de Deus, e eles estavam prontos a obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Ouvidos atentos, precisamos ter ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus for lida, pare. Sabe quem eu me lembro agora? Lembro de Vó Maria, vó da Fatinha, que ficou sendo minha avó também. Vó Maria, uma serva do Senhor. Quando tinha evangelismo de rua, ela deixava as pessoas irem e depois voltava catando os folhetos que jogavam no chão e falavam: para ninguém pisar na palavra do meu Deus. Ame a palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra, estar atentos ao que essa palavra de Deus nos diz. Eles estavam atentos, não havia dispersão, não havia enfado. Meu Deus, se arrepende quando, todas as vezes que você sentiu enfado e ficou apressado, olhando para o relógio, dizendo: será que o pastor não vai parar de falar dessa palavra? Para que ler o capítulo inteiro, a gente em pé, que desconforto. Aquele povo entendeu que era a coisa mais maravilhosa que estava acontecendo, e eles se colocaram de pé por horas, sedentos da palavra de Deus. Não estavam distraídos, não estavam preocupados com nada. Agora nós estamos ouvindo a voz de Deus. Eles estavam atentos. Além disso, a palavra, além de lida, era uma palavra que estava sendo explicada para que o povo entendesse como é importante explicar a palavra de Deus. E eu me lembro do evento em que o Espírito Santo transladou Filipe para salvar um eunuco. Aquele eunuco tinha ido buscar a presença de Deus. Ele estava lendo Isaías. E aí o Espírito Santo pega Filipe, translada ele, para que ele possa explicar a palavra para o eunuco. O Senhor quer te usar para você explicar a palavra de Deus, para você, compartilhar a palavra de Deus com alguém. Porque quando Filipe perguntou a ele: você entende o que lê? Ele falou: como posso entender se ninguém me explicar? E Filipe começou a explicar que Isaías, naquele texto, estava falando sobre Jesus Cristo. E naquele momento, aquele eunuco que estava na sua carruagem era o ministro de finanças de Candace, um homem importante, um etíope importante para os homens e também para Deus, porque o Senhor não vê tua classe econômica. Ele te ama. Ele te ama, independente da sua posição social, da sua raça. O Senhor chamou para si homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. E aí ele leva Filipe lá, e Filipe explica o que acontece, irmãos. O que acontece? O eunuco se converte. Ele diz: eu creio que Jesus é este que Isaías está falando. Eu creio que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias. E ele se aproximam de um lugar que tinha água, ou um lago, ou um rio, e ele diz: eu quero ser batizado. E Filipe diz: você crê? Eu creio. O que falta?
falta você crer, mas eu creio, então vamos, Jesus, eu quero ser batizado. E aquele homem foi batizado nas águas. Naquele momento, além de Esdras, tinha outros servos do Senhor, explicando a palavra, traduzindo do hebraico para o aramaico, que era a língua que o povo falava. Ou é o contrário? Me dá uma ajuda, do hebraico para o aramaico. Minha consultora de assuntos teológicos, a Fatinha. A explicação da palavra de Deus era lógica, para que todos entendessem: a fé e a razão caminham juntas. E se eu precisar usar uma das duas? A fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Mas o Senhor não te deu capacidade de raciocínio à toa. Ele te explica, Ele quer que você entenda, que você compreenda. É bem certo que há coisas que estão guardadas para a glória de Deus, mas as coisas que estão escritas é para que você entenda, para que você saiba o quanto Deus chamou, o quanto Ele lutou e luta por você, o quão terrível e sagaz é o teu inimigo, o quão terrível é você dar espaço para o pecado, porque você diz: não, só um espaçozinho, o que tem isso? Não vai fazer mal a ninguém. O pecado, ele entra como uma cunha e ele arrebenta as vidas. Então o Senhor quer te explicar, Ele quer te fazer entender, e aí Ele levanta outras pessoas ali para explicarem. O reavivamento não foi baseado em emoções, mas o avivamento daquele povo foi baseado no apelo de entendimento. Crê no Senhor, entende quem Ele é, entende que Ele é um Deus vivo, poderoso, soberano, que Ele é real, é um Deus pessoal, é um Deus todo poderoso, é um Deus que tem o controle de todas as coisas, que não está de braço cruzado, mas que age em nosso favor. É um Deus justo, Ele é santo, não trata as coisas de Deus com banalidade, porque são santas. Isso tudo estava sendo explicado àquele povo, tudo. Irmãos, a superstição é irracional, mas a palavra de Deus, ela se crê com entendimento. Esta semana, estava treinando um colega de trabalho, e ele falou que o assunto surgiu, que ele tinha um casal de amigos, e que eles mesmos criaram para si a sua própria religião, estão famosíssimos na internet, e estão ricos com isso, e eles creem em coisas absurdas, entre a energia de uma pedra e outras coisas. E eu disse para ele, falei o nome dele, e disse assim: para você ver, as pessoas se negam a crer que Deus existe, e diz que isso é tolice, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra não existe, que o Salvador Jesus é apenas um conto, mas creio que uma pedra pode transformar suas vidas. Creio que uma pedra pode mudar seu casamento, sua história. Superstição é irracional, mas a fé, ela é baseada também em entendimento. Entendimento. A palavra de Deus está sendo explicada para que você possa compreendê-la, para que você possa assimilar, para que você possa ser fortalecido em sua fé. Oséias falando diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Sabe por vezes por que você é ferido, por que você enfraquece, por que você se desvia? Porque você se nega a buscar conhecer mais a Deus. Nós somos derrubados por falta de conhecimento, e às vezes somos derrubados mesmo com conhecimento por falta de colocá-lo em prática.
porque conhecimento não foi feito para que você apenas aprenda, mas para que você viva, para que você coloque em prática, para que você seja transformado por esse conhecimento de Deus. Quando você sabe que o Deus Todo-Poderoso é o Deus da tua vida, você tem que crer nele e colocar em prática essa fé. Quando você sabe que o Senhor, Ele não compactua com o mal, é para você se afastar do mal. Quando você crê que você pode sair semeando com lágrimas, que você vai voltar com seus feixes na mão, você não desiste no meio do caminho, você vai chorando, vai crendo, vai chorando, vai crendo, e vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que eu vou voltar com os meus feixes em mãos, porque aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Aleluia. Cremos que as coisas necessárias para a salvação podem ser entendidas pela Bíblia sem técnicas especiais, sem pós-graduação, mas também cremos que isso não elimina a necessidade de uma exposição de conhecimento da palavra, de aprender. Esdras não era só o leitor da palavra, ele conhecia as minúcias, estudava, ele estava preparado. Precisamos de pessoas treinadas, preparadas, capacitadas para proclamar a palavra de Deus, para proclamar a palavra do Senhor. Vamos ver como que Esdras era preparado? Eu quero te mostrar isso. Vamos em Esdras, está aí bem pertinho de Neemias, capítulo 7. Antes de Neemias, capítulo 7. Vamos ler sobre esse homem de Deus e aprender com as Escrituras alguns traços de Neemias importantes para nós. A partir do verso 6 diz assim: Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito, glória a Deus, muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que lhe pedia, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre, glória a Deus. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras, vamos ler aí, olha. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei e os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha isso, não era um homem qualquer que estava lendo agora a palavra de Deus para a restauração do povo. Era um homem que diz aqui a palavra de Deus, que ele era dedicado a estudar a lei do Senhor. Não só estudar, ele era dedicado a praticar. Diga, praticar. A gente tem que viver a palavra de Deus, sabe? Você tem que sair daqui da pregação, consciente, dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer com base nessa pregação hoje? O que eu tenho que mudar hoje, Senhor? O que o Espírito Santo falou comigo e que eu tenho que tomar atitudes hoje, práticas em minha vida. Então Neemias, ele era dedicado a estudar, a praticar e a ensinar os decretos e mandamentos aos israelitas. Além disso, irmãos, nós tínhamos um homem dedicado e tínhamos ali um povo reverente. Quando Esdras abriu o livro, diz o verso 5, todo o povo podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. Essa era uma atitude de reverência à palavra de Deus. Reverência. Sabe, eu tenho umas Bíblias bem velhinhas,
Não consigo jogar fora. Não pode. Não pode ir para o lixo a palavra de Deus. Está faltando folha, não importa. Porque em alguns lugares do mundo, irmãos nossos, só tem uma página. Uma página. É a palavra do nosso Deus. Mas também não serve para ela ficar simplesmente guardada como relíquia. A gente aprende aqui na vivência de Esdras que ele era dedicado a estudar e a viver a palavra. Então, nós precisamos ter reverência, sim, mas precisamos viver essa palavra. Agora deixa eu te falar sobre esse púlpito elevado. Esse púlpito elevado, ele tem um significado muito importante. Nós aprendemos semana passada, no livro de Juízes, quando o Senhor chama Gideão. Gideão apresenta uma oferta a Deus. O anjo do Senhor manda vir fogo e consome a oferta. Deus aceita, mas o Senhor não está satisfeito ainda com Gideão, porque além do altar que Gideão fez a Deus, havia muitos altares idólatras. E o Senhor diz para Gideão quebrar o altar de Baal, cortar o poste ídolo a Azerá, a usar esse poste ídolo como lenha e a fazer um altar para o Senhor no lugar elevado. Diga, lugar elevado. Lugar elevado é lugar de autoridade. Para que a palavra de Deus entre no teu coração, transforme tua vida, você tem que quebrar os outros altares, tem que quebrar as outras estruturas. Sabe, eu aprendi com meu pai o seguinte: se alguém te bater, bate nele. Alguém também aprendeu isso? E ele ainda usava um termo assim: se você chegar apanhado em casa, apanhado é que apanhou, né? Se você chegar apanhado, eu ainda vou te bater mais, vou te dar uma coça. Isso é uma estrutura que está em mim. Aí vem a palavra de Deus e diz: se bater na tua face, dá outra. Como podem conviver essas duas estruturas? Não podem. Uma tem que ser debelada, uma tem que ser quebrada, uma tem que ser vencida, e que a palavra de Deus prevaleça. Amém? Já teve vezes de eu ouvir a voz do meu pai, me tremer todo de raiva, e ouço a palavra do Senhor e digo: Senhor, tu és o juiz, não sou eu, mas o Senhor que vai lutar essa batalha. Para que a palavra de Deus possa ser pregada no lugar alto em sua vida, para que ela fique gravada na tua mente, no teu coração, no centro de quem você é, você tem que entregar as tuas estruturas a Deus, e dizer: Senhor, tudo que eu conheci, eu apresento a Ti, me ensina novamente, Senhor, a viver. Porque esse povo, ele tinha vivido por anos, alguns tinham nascido na Babilônia, eles tinham conhecido outros deuses, outros hábitos, outros costumes, outros livros sagrados, escritos de Baal, escritos de Azerá, escritos dos amonitas, dos moabitas, dos arameus, dos feiticeiros que cercavam aquele povo. E agora eles tinham que apresentar isso a Deus e dizer: Senhor, que a Tua palavra esteja no lugar mais alto em nossa vida, que ela seja autoridade em tudo que eu sou. Que a palavra de Deus seja autoridade em nossa vida. Que você possa dizer ao Senhor: Senhor, fala mais alto. Eu entrego, Senhor, meu conhecimento, meus conceitos, meus valores, minha arrogância, minha prepotência, meu achismo, minha cultura. Irmãos, nós temos uma cultura de sermos mais espertos, de darmos nó em pingo d'água.
Nós temos a cultura de que se a gente passar o outro para trás, a gente se sente feliz. Essa é uma cultura nossa. Eu vejo pessoas saboreando isso, dizendo: ah lá, o otário nem percebeu. O reino de Deus não é dos mais espertos. O mundo pode até ser, mas o reino de Deus é daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que obedecem a Deus. Então, quando a gente entrega a nossa cultura, a gente está entregando essa bagagem que nós aprendemos na Babilônia. A Babilônia significa o quê, irmãos? O sistema deste mundo, o sistema corrompido, o sistema de tomar lá da cá. Ninguém faz nada, não existe almoço grátis. Já ouviram falar nisso? Não existe almoço grátis. Se alguém está te chamando para almoçar, ele tem algum interesse por trás, mas a palavra de Deus diz: ser hospitaleiro. Sabia que a palavra de Deus nos manda sermos hospitaleiros? Sabia que a palavra de Deus nos mostra diversas vezes como Deus abençoa quando você chama alguém para compartilhar do teu pão? Então essa cultura que aprendemos neste mundo deve ser submetida ao Senhor, quebrada, e que essa parte é você que tem que fazer, porque você vai ter que escolher entre você seguir os ensinos antigos da tua antiga vida, os ensinos deste mundo, ou você seguir a palavra de Deus. E esse povo, nessa hora, eles começaram a chorar. Deus estava falando e eles chorando. Por que eles estavam chorando? Porque eles começaram a olhar para dentro de si e começaram a ver os seus erros, seus pecados, como eles estavam distantes da vontade de Deus, como a Babilônia tinha corrompido a eles, como eles tinham se misturado com este mundo, como eles tinham esquecido a palavra de Deus, eles tinham esquecido quem Deus era, eles tinham esquecido quem eles eram para Deus, e eles começam a chorar e dizer: meu Deus, como nós chegamos nesse ponto deplorável. Nós chegamos num ponto deplorável como a igreja de Deus neste mundo, onde muitos púlpitos são vendidos. Nós chegamos num ponto deplorável da igreja de Deus, onde a palavra de Deus deixou de ser central em diversas igrejas. Nós chegamos num ponto deplorável, onde igrejas enormes se negam a falar sobre pecado, porque isso afasta pessoas. E o Senhor começa a falar, e a palavra de Deus começa a penetrar no nosso coração, e a dizer: eu tenho planos para vocês, segue a minha vontade. Eu coloco diante de vocês nesta manhã a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe viver segundo a palavra de Deus. Jovens, escolham viver segundo a palavra de Deus. Anciãos, a gente tem o hábito de dizer que os nossos jovens são mais tentados. Todos nós somos tentados. Os anciãos continuam sendo tentados, as mulheres, os homens, mas que o Senhor os fortaleça e que você decida a obedecer. Decida obedecer. Para que a palavra de Deus seja edificada no lugar mais alto da sua vida, grava isso no teu coração. Você deve derrubar conceitos, ensinos, estruturas ou qualquer outro escrito que esteja no lugar da palavra de Deus. Derruba isso. Sabe, às vezes você ouviu tanto a falar sobre a evolução, e o professor de biologia te falou tanto disso, e você teve que responder lá no Enem que realmente você concorda com Darwin e tal, para você poder ser aprovado, que às vezes quando as pessoas vão ao zoológico, crente olha para o chimpanzé e diz: até que parece um pouco, até que lembra. Sabia que isso passa assim?
Eu dei esse exemplo, mas em toda a nossa vida é assim. No seu casamento, o mundo fala uma coisa sobre casamento, a palavra de Deus fala outra, e aí você vai ter que decidir. O mundo fala sobre namoro de uma forma completamente distante da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o único relacionamento que pode ter intimidade é o casamento. Nós vivemos dias em que nós somos fomentados a odiar algumas autoridades do nosso país, e o Senhor disse: ore pelas autoridades. Que a palavra de Deus esteja no lugar mais alto. Eu tenho mais a dizer aos irmãos, mas esta é a porção desta manhã. Eu te convido a aplicar esta palavra. Primeiro, na aplicação dessa palavra, que você, pela graça de Deus, possa espontaneamente buscar, estudar, ler, meditar na palavra de Deus. Segundo, que você não apenas busque conhecimento, mas que você possa praticar. E eu quero te convidar nessa hora. Pensa aí, nós aprendemos que a razão, o entendimento é importante. O que Deus falou contigo nessa manhã? E qual a atitude que você tem que tomar a partir de hoje em relação à palavra de Deus na sua vida? Segundo, se prepara para servir a Deus e compartilhar. Você só pode dar daquilo que você tem. Então medita na palavra de Deus, memoriza versículos, isso vai ser importante, e vive, porque mais importante do que você falar é você viver. Amém? Eu te convido ainda, você quer ser cheio da presença de Deus? Você quer ser usado por Deus como instrumento de glória para Ele? Coloca a palavra de Deus de volta no lugar dela na tua vida, no lugar mais alto. Sabe os conceitos que te ensinaram sobre amor, sobre relacionamento, nas novelas, nas séries de TV? Queima tudo isso. A palavra de Deus te ensina o que é o verdadeiro amor. Ela te ensina. Sabe o que é teu pai, sua mãe, na melhor das intenções, te ensinou a respeito de trabalho, de estudos, para que você ganhe muito dinheiro? A palavra de Deus diz que não é para isso, é para que você glorifique a Deus em tudo que você fizer. Sabe, na nossa cultura, quando alguém diz para você: ninguém está vendo, faz mesmo. Seja desonesto, leve esse troco para casa. São atitudes muito simples, né, irmãos? Mas tem muito poder. Leve esse troco para casa, esconde isso, não diz a verdade. Se você disser a verdade, você vai se enrolar. Mas a palavra de Deus diz que a verdade, ela liberta. Então fala a verdade. Esse povo chorou porque eles estavam arrependidos. Esse é um convite que eu te faço também na aplicação dessa palavra. Se quebranta diante de Deus, porque todos nós sabemos onde estão nossos erros, e se você tem dúvida, peça, o Espírito Santo vai deixar claro onde você tem que mudar, se arrepender dos teus maus caminhos e se voltar ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Estenda suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor, o Rei da Glória, te guarde nas palmas de suas mãos e te dê a paz. Amém. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Toda glória a ti, Senhor. Toda glória a ti. Isso aí, abençoe o irmão que está do seu lado.